Às vezes o seu conteúdo não vai ser para todo mundo. Não dá pra gente agradar todo mundo, ninguém agrada todo mundo. Então, quanto mais autêntico você for a si mesmo, mais você vai atrair pessoas que pensam como você ou pessoas que gostam do seu conteúdo. Então, assim, não precisa querer agradar todo mundo ou fazer uma parada só porque está todo mundo viralizando e aí você quer viralizar também. Eu entendo esse ponto de querer ser visto para alcançar mais pessoas, para conseguir agregar mais na vida das pessoas, só que há caminhos para isso, você não precisa percorrer por todos esses caminhos. Salve, salve, rapaziada, Cristina Voz. Poeta Caça aqui com vocês, mano, tamo junto. Nossa, aí, que mano? prazer você aqui comigo. Você é louco, como é que mais você uma tá vez, mais mano. um Tô dia? bem. Tá malhando, né? Tô malhando, mano. Né? Sabe o que eu ia falar contigo, mano? O que Fala você achou aí. da introdução? Tá melhorando ou você acha que ainda Cara, não, ainda vou trabalhar na minha introdução ainda. Eu Sério? prometo pra vocês, eu vou entregar uma introdução melhor. Ainda não, não sei. Ainda não pá, mas segundo Não Pumba... pá, mas vai chegar lá. Estamos trabalhando nisso. Vambora. Hoje a ideia que a gente vai trocar vai ser em relação à visualização. Então, hoje a gente vai discorrer um pouquinho melhor sobre essas questões envolvendo visualizações, a influência que isso tem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na pessoa que a gente é. Se você é uma pessoa que trabalha com rede social, obviamente a visualização vai ser importante para você. Talvez esse vídeo não seja para você, mas se você é uma pessoa que utiliza a rede social para hobby, para se divertir, para interagir com os amigos, sei lá, se manter próximo de pessoas que não estão no seu convívio, talvez você não precise tanto das visualizações. Então, por que dar tanto valor a elas? A gente vai trocar uma ideia sobre isso também. Mas quero saber a sua opinião em relação a isso. Você que é uma pessoa que é um artista, né? Então você demonstra suas músicas, o seu trabalho através das redes sociais, então Certo. a visualização para você é importante. O quão é importante é para você, por exemplo, é o ponto mais chave na sua carreira em rede social? Assim, é importante, mas a gente também tem que ter em mente que não é tudo, porque quando a gente faz determinados trabalhos, a gente trabalha com internet, com redes sociais, assim, tipo, eu entendo que a gente ter um alcance é muito importante, mas a gente tem que saber a diferença entre você ter visualização e você ter um alcance, que pode não parecer, mas são coisas diferentes. Qual que é a diferença? Porque assim, você ter visualização, tipo, é a mesma coisa, da pessoa pegar o celular, tá vendo aqui o seu vídeo. Uhum. Mas outra coisa é as pessoas, quando você tem alcance, é pessoas interessadas naquilo que você faz, que vão olhar e vão falar, pô, nossa, isso aqui é chave. Eu acredito que isso daqui tá agregando, de certa forma, na minha vida, seja pelo que a gente está fazendo aqui, de trocar uma ideia, ou porque, pô, eu vi um vídeo legal de uma pessoa, do trabalho de uma outra pessoa. Isso, para mim, é você ter alcance, porque você está alcançando pessoas com o seu trabalho. Você está agregando na vida da pessoa. Exatamente, é diferente de visualização, porque visualização, independente se a pessoa está interessada ou não no que você está fazendo, ela está visualizando, porque passou no feed dela, mas esse não é o intuito. O intuito é você alcançar as pessoas por algo que agregue. Então, eu acho que na minha carreira, principalmente quando eu vou tratar de assuntos mais para essa forma, assim, se está tratando de visualização e tudo mais, é saber se realmente o conteúdo que eu estou falando está agregando, se realmente é um conteúdo bacana. Então eu priorizo muito mais as pessoas entenderem mais sobre a minha arte, sobre aquilo que eu estou desenvolvendo, do que simplesmente aparecer e eu ter números e esses números, na verdade, não serem efetivos de certa forma. Você tocou num ponto que, assim, eu penso muito que a gente sabe o que viraliza às vezes. A gente vê vídeos que viralizam, a gente vê trends que viralizam, só que às vezes aquilo não é o que a gente é. E aí já entra nesse o que é viral versus quem sou eu. Porque é uma parada que eu tento manter muito, tanto na minha vida quanto em rede social, que às vezes é muito fácil a gente se perder, é manter-se autêntico, ser autêntico. Eu sei de várias paradas que viralizam, a gente vê isso todos os dias na internet, só que às vezes aquilo não é quem você é. Então, para que você quer ser visto daquela forma? E às vezes até entra no momento que a gente mesmo se coloca em uma posição onde a gente não gostaria de estar, em busca de visualização, sendo que às vezes você nem vai ganhar nada com isso. Então, sinceramente, para mim hoje, tanto faz se o meu vídeo teve 5 visualizações ou se ele teve 10 mil. Às vezes se ele teve 10 mil, pô, vou ficar feliz, é um número legal. Mas se ele teve 5 também, qual que foi meu propósito em postar aquilo? Eu postei para viralizar? Ou eu postei porque era uma parada minha, é quem sou eu e eu gosto que as pessoas saibam quem sou eu, por exemplo. Porque eu acho que na rede social também tem muito disso, né? Pra que a gente está postando? E eu às vezes posto uma parada porque eu quero que as pessoas vejam minha vibe. Por exemplo, aqui que vocês estão vendo aqui, bola de basquete, um Air Force, tênis, New Era, é quem sou eu. Então não faz sentido às vezes eu postar algo, uma vida que eu não levo,
sendo que eu estou perdendo minha autenticidade. Então, não importa se isso aqui vai ter 10 mil visualizações ou não. É quem sou eu, tá ligado? Então, quando você demonstra, você passa a sua verdade, fica muito mais fácil de você não se perder no meio do caminho. E é o que eu vejo muitas vezes. As pessoas, elas têm tanta, às vezes, pressa em relação a viralizar, querem muito viralizar, querem muito ser vistos, mas às vezes não é da mesma forma que a pessoa quer ser vista, sabe? Eu acho que fala muito sobre o projeto também que a gente tem aqui, que a gente faz, que é justamente a gente quer trazer algo que tem a ver com a gente, né? Se você pode ver, a forma de se vestir, a forma com que a gente gosta de se comunicar, ela é muito específica, entendeu? Dificilmente você vai ver aqui, na verdade você não vai ver a gente pedindo like, pedindo comentário, pedindo compartilhamento. Mentira, mano. Dá um like aí, mano, por favor, mano. Ajuda nós aí. Zero, pode continuar, mano. Foi mal. A ideia é tipo... eu vou mudar até um pouco o discurso, assim, não que você não vai ver, você vai ver menos, mas, enfim. O que eu quero tratar disso, na verdade, é que, tipo, o nosso intuito real é realmente trazer alguma coisa que vai agregar para vocês. Tipo, então, como nós, existem muitas outras pessoas que também pensam como a gente, que também gostam das mesmas coisas. Então, tipo, é um ambiente, de fato, para a gente poder tratar sobre essas coisas, a gente poder conversar e falar, pô, tamo junto. Mostrar, já que a gente está tendo a oportunidade de gravar uns vídeos, de fazer uma parada que pode ou não ser viral, a gente poder trazer um pouco da gente, entendeu? Eu acho que, tipo, você vê algo que viraliza, porque está viralizando, porque é uma coisa que está na internet e todas as pessoas fazem, entendeu? Não é o nosso intuito. Às vezes isso daí é algo que, beleza, pode abrir uma certa porta, mas não é, isso eu escutei até mesmo do Christian recentemente, não é toda a oportunidade que é pra gente, entendeu? Não é toda a oportunidade, não é só porque ela existe que eu preciso ir lá, que eu preciso, de fato, pegar ela só porque ela existe. Não, entendeu? Eu acho que vai muito de você definir as prioridades. É quem você é o que você quer fazer? Isso daí é o sonho de outra pessoa ou é o seu sonho? Então, tipo, eu acredito que a gente precisa muito colocar essas coisas na balança e saber, a partir disso, ter um discernimento. Para que eu estou fazendo, para quem que eu estou fazendo, tem a ver com os propósitos, com os valores que eu tenho. Eu acho que tudo isso tem a ver com o segmento, com a internet. Eu acho que com mais a gente tiver essa autenticidade, eu acho que mais a gente consegue fazer com que isso seja um meio sustentável. Para que a gente consiga fazer um conteúdo bacana e seja um vídeo legal. Você pega, eu tô realmente vendo um vídeo que eu queria estar assistindo, tá ligado? Exato, porque às vezes o seu conteúdo não vai ser para todo mundo. Não dá pra gente agradar todo mundo, ninguém agrada todo mundo. Então, quanto mais autêntico você for a si mesmo, mais você vai atrair pessoas que pensam como você ou pessoas que gostam do seu conteúdo. Então, assim, não precisa querer agradar todo mundo ou fazer uma parada só porque está todo mundo viralizando e aí você quer viralizar também. Eu entendo esse ponto de querer ser visto para alcançar mais pessoas, para conseguir agregar mais na vida das pessoas, só que há caminhos para isso, você não precisa percorrer por todos esses caminhos. E você tocou em vários pontos muito interessantes. Sobre o porquê que você está fazendo, o que você está fazendo. Então percebe que uma parada que às vezes pode parecer tão boba, que é essa busca por viralizar, pode desencadear várias coisas, pode desencadear às vezes em comparação, por que certas pessoas estão viralizando e por que eu não estou viralizando. Só que aí a gente não é produto, né? Nós somos pessoas, então qualquer tipo de comparação é muito incabível. A gente já tem um vídeo sobre comparações, inclusive. Só que é uma parada que eu venho pensando durante essa semana, inclusive. A comparação não faz sentido nenhum, porque a gente não é produto, cada um é diferente. A gente vive baseado nas nossas experiências, no que a gente consome, no que a gente teve lá atrás na infância, no que a gente está consumindo até hoje. Então, nem produto vai sair igual, quanto mais pessoas com vivências diferentes. Então, o ambiente da rede social, às vezes, pode ser um ambiente que ele pode ser muito difícil de lidar. A gente absorve muitas coisas o tempo todo. E às vezes é comum a gente também querer essa atenção, a gente querer parecer bonito, a gente querer aparecer num vídeo interessante também, a gente querer agregar a vida das pessoas, mas é muito importante a gente não perder esse foco de quem a gente é e o que a gente está buscando. Às vezes algo pode viralizar e não necessariamente é algo bom, nada contra quem viraliza, muito pelo contrário, tem muita coisa boa viralizando, mas às vezes não é uma parada que te agrada, vou mudar. Então não é que não seja bom, às vezes não é uma parada que te agrada e às vezes tem muitas coisas que te agradam e não viralizam. Isso não significa que não seja bom também. Então só visualizações não significa que algo seja bom. Poucos views também não significa que algo seja ruim, certo? Ou tô errado aqui? Eu acho que você tá totalmente certo, mano, porque... Um brinde então, isso, por favor. Vamos fazer um brinde a isso, mano. Acabou minha água. Ainda mais um salve pra rapaziada, hoje a gente tem plateia, agora a gente tá... Temos plateias hoje aí no fundo. A gente tá com a família aí,
fazendo uma parada legal, num ambiente legal, entendeu? Então, tipo, assim, o que o Christian falou é justamente o que eu queria passar, né? Nós, pelo menos assim, né? Por exemplo, na verdade, somos pessoas diferentes, entendeu? Por mais que nossos gostos, assim, a gente tem uma vivência muito similar, até por isso que a gente está junto aqui falando sobre coisas em comum, porque são coisas que a gente compartilha muito. São pessoas diferentes, entendeu? Então, tipo, e a gente vem de lugares diferentes, tipo, que a gente aprende a assimilar coisas diferentes. Então, eu acho que esse ambiente de comparação, às vezes, é muito propício quando a gente está na internet, quando a gente está vendo. Só que a gente tem que saber que, tipo, tá, beleza. Nossa, tem uma sirene passando aqui, tipo... Enfim, eu acho que deve tá dando pra ouvir no vídeo, entendeu? Mas tá tudo certo, tá tudo bem. Tá ligado? Só não que quem tá na sirene, né? Pra alguém não vai estar nada bem. Pra alguém o bagulho não tá da hora, mas... Enfim, espero que esteja tudo bem, né? Espero que esteja. Amém. Se for de ambulância, espero que essa pessoa esteja bem. Mano. Mas tá parecendo bombeiro, mas essa ambulância... Será? Enfim, você consegue distinguir sirenes? consigo, viado. Caraca, moleque, é diferente. Essa é uma habilidade diferente, porque eu já trabalhei em hospital, mano. Aí eu lembro, tem uma diferença. Enfim, mano, onde eu queria chegar com tudo isso é que, caramba... Caraca! Essa é de polícia. Essa é de polícia. Essa eu conheço. O bagulho é porque deu... Nossa, não, Mano, essa de deu ruim bombeiro, de verdade, bicho, mano, deu sirene verdade. de tudo que é jeito. Caramba, mano. Que bagulho louco. Mas assim, uma parada também que eu tava falando sobre em relação à comparação, mas é porque essa é uma parada muito real, assim, a gente às vezes entra tanto nessa bolha e às vezes é tão difícil a gente voltar a ser quem a gente é. Por isso que essa reflexão em relação à visualização é muito importante. Porque a gente não pode, às vezes, deixar de continuar a fazer algo porque a gente tem poucas visualizações. Então, às vezes, você tem um projeto da hora, às vezes você tem uma frequência de postagem da hora, só que você não recebe aquela quantidade de visualização que você esperava e, às vezes, você acaba se frustrando em relação a isso. Mas entenda que o seu conteúdo não é para todo mundo e você se manter real, você mesmo, nas redes sociais é importante também. Porque o tempo não é nosso, mano. O tempo não é nosso. Onde eu queria chegar, antes de me distrair um pouco, que tipo, um pouco, né? Onde eu queria chegar, na verdade, o ponto que é o X mesmo da questão, é assim, invistam em autenticidade, entendeu? Isso daí é muito importante. Então, por exemplo, não é porque todo mundo está fazendo, eu queria chegar aí. Que você precisa fazer também, entendeu? Você não precisa comparar o seu conteúdo, mais o outro, mas não, você não é outro, você é você. Então, tenta investir na sua autenticidade, que é muito melhor e... Supondo que realmente seja muito importante para você ter engajamento nas redes sociais e tudo mais. Vai fazer muito mais sentido e talvez dê muito mais certo se você investir em quem você é, porque você vai estar passando a sua verdade. E pode parecer que não, mas as pessoas sentem quando é verdadeiro e quando não é. Tipo, as pessoas é nítido quando a pessoa está fazendo para viralizar e quando a pessoa está fazendo, onde pode viralizar ou não, mas na verdade ela está fazendo o que ela quer fazer. Então eu acredito justamente que a gente tem que investir nisso, na autenticidade que a gente é. Eu tenho um destaque no meu Instagram, vamos lá no meu Instagram olhar, que é sobre relatos. Nesse destaque eu falo sobre alguns relatos de vida que eu passo, às vezes que eu vejo uma parada que eu vejo muito X no metrô, e isso acaba resultando às vezes em textos, não é uma parada muito rápida de ler. E aí várias vezes eu me peguei pensando, mano, eu tô postando esse bagulho aqui, mas provavelmente ninguém vai estar lendo. Eu leio. Só que tá vendo? É aí que tá a situação. Você nunca sabe quem vai ler ou não. E esse não é o ponto. Se você sentiu de postar, a pessoa que é para ler aquilo, ela vai ler. É aquilo que eu estava falando, que o nosso conteúdo não é para todo mundo mesmo. Então, realmente não vai tocar em todo mundo aqueles relatos que eu tenho. Mas as pessoas certas que se identificam comigo, que se identificam com a minha linha de raciocínio ou com o que eu vivo, elas vão se identificar, elas vão parar um tempo do dia delas para ler isso. Então, essa é a importância da gente se manter autêntico. Quanto mais próximos de nós mesmos a gente está, mais próximo de pessoas com a mesma linha de raciocínio, mais próximo de tirar o nosso melhor a gente vai ter, porque é muito importante a gente ter essas pessoas ao nosso lado também, da gente conseguir tirar o nosso melhor próximo dessas pessoas. Então, tentam sempre se manter autêntico, mano. Ser autêntico, isso nunca vai te levar para um caminho ruim, sempre vai te trazer para um caminho bom. E pensem sempre dessa forma, por que eu estou querendo ser visto? De qual forma eu estou tentando ser visto, sabe? Então, quando você se coloca esses porquês, você vai encontrando as respostas e às vezes pode ser uma resposta no sentido de, bom, realmente eu quero me manter autêntico, eu quero fazer isso. E às vezes vai ser uma resposta do tipo, nossa, mas
eu entrei numa brisa errada, eu nem queria estar fazendo isso, eu nem queria estar gravando isso, eu nem queria ser visto dessa forma, por que eu estou fazendo isso? E aí você vai começar a te trazer outras reflexões. É justamente isso, né? E eu acho que o intuito da internet é isso, é a gente poder refletir, é a gente poder, de fato, ter esse ambiente bacana onde a gente pode escolher o que a gente quer consumir e a gente poder, assim, não só escolher, mas como compartilhar disso. Então, mas eu acho que isso é importante. Na verdade, eu errei a palavra, na verdade, não é que isso é importante, na verdade, isso é a questão da autenticidade que eu queria dizer que é importante nas redes sociais. Então, eu acho que é isso, assim, da minha parte, eu acho que foi muito bem pontuado, eu acho que a gente conseguiu uma fluidez muito bacana se tratando desse tópico, porque é um tópico importante, né? Como esse vídeo vai estar na internet, às vezes vocês se perguntam, mas por que vocês postaram, por que vocês fizeram? É justamente buscando isso. Não somente views, não somente... Não, coisas que também são importantes, mas o mais importante de tudo é a gente poder manter e trazer a essência do que a gente quer, que é o R&B, que é tudo isso que vocês estão vendo aqui. É isso. Se mantenham autênticos, mano. Eu acredito que não busquem visualizações. Eu acho que esse é um dos maiores erros, porque é uma parada que também não está ao nosso alcance. Não é ao nosso alcance algo viralizar ou não. Você pode seguir alguns caminhos, algumas rotinas que vão te ajudar com isso. Mas não busquem por isso. Busquem ser autênticos. Porque a autenticidade é realmente o que vai te levar a um outro local. Viralização, você viralizar em algo hoje, talvez você não viralize amanhã. E, novamente, isso também não significa nada. Então, não se frustrem se vocês não alcançarem aquele tipo de views que vocês esperavam, porque eu acho que, no final, o que mais vai valer é se você se manteve verdadeiro com você mesmo, certo? Certo, meu parceiro? Mais uma junto. Tamo junto, valeu, rapaziada. É nóis.